entregou a sua vida por amor. Junto à cruz, a vitória. Junto à cruz, veio a paz. Filhos, somos filhos de um mestre que nos ama e que um dia no Calvário entregou a sua vida por amor. Junto à cruz, a vitória. Junto à cruz, veio a paz. Filhos, somos filhos de um mestre. Eu canto porque o Senhor é a fonte de todo poder. Cheio está de sua glória. Ele é o Deus o vencedor. Eu canto porque o Senhor é a fonte de todo poder, cheio está de sua glória. Ele é o Deus o vencedor. Ele é o Deus o vencedor. Muito boa noite a todos, bem-vindos ao nosso culto. A comunidade pode se sentar. Estamos cada vez mais perto do fim do ano da igreja, né? Já na semana passada nós ouvimos palavras de Jesus e as outras leituras também falando a respeito do fim dos tempos. Hoje novamente nós vamos ouvir leituras que tratam deste assunto e no próximo domingo ainda, que aí sim é o último dia, o último domingo do ano da igreja. Né? E hoje, a partir do texto, ou da parábola dos talentos, também é uma parábola bastante conhecida, nós vamos meditar nesse tema. Servo fiel, bom e fiel, ou servo mau e preguiçoso? Quando Jesus voltar no último dia, que tipo de servo ele encontrará em nós? Servo bom e fiel, servo mau e preguiçoso? Desejo que Deus abençoe este nosso momento de culto, também receba a gratidão que nós trazemos a Ele. E nós iniciamos cantando o hino 54 do Louvai ao Senhor, Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmo diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Venham, vamos cantar com alegria, louvando ao Senhor, pois Ele é a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dEle com os corações cheios de gratidão. Senhor, com salmos festivos. Porque o Senhor é o grande Deus, Ele é um rei bem diferente dos deuses. A Ele pertencem as mais profundas cavernas e os montes mais altos. Os mares também lhe pertencem, pois foram criados por ele. Os continentes foram feitos por suas mãos. Vamos nos ajoelhar e adorar o Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. Somos suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. Aqui estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, quanto mais conhecemos a Deus em sua santa palavra, mais também conhecemos a nossa iniquidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária, e o pecado traz a morte e nos afasta de Deus. Por isso, confessemos os nossos pecados a Deus e supliquemos o seu perdão. Senhor, reconheço que o pecado está no fundo do meu coração e em todo o meu ser. Muitas vezes me deixei seduzir por ele. Com tristeza confesso que cometi muitos pecados que só eu conheço, mas que tu, Senhor, os conheces mais do que eu. Confesso que também cometi pecados contra outras pessoas, da minha família e de todo o meu relacionamento. Confesso que muitas vezes tenho sido infiel na administração das riquezas que tão bondosamente me concedeste, e que também não tenho me empenhado devidamente pela causa do Evangelho do teu reino. Confesso que me omiti muitas vezes
quando devia condenar o pecado e as injustiças deste mundo, tornando-me cúmplice das obras das trevas. Reconheço que sou responsável por todos esses pecados e que nenhum deles posso justificar. Confesso-me culpado, Senhor, e peço o teu perdão mediante os méritos de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Amados em Cristo, Deus tem uma boa notícia para mim e para todos vocês que estão ansiosos por perdão e desejam corrigir as vossas vidas. Deus nos amou e mandou o seu Filho Jesus Cristo justamente por sermos pecadores. O seu sofrimento e morte cobriram todos os nossos pecados e pagaram a nossa culpa. Crendo em Jesus, recebemos o perdão e somos revestidos da sua justiça. Por isso, como ministro do Evangelho e com a autoridade da palavra de Deus, lhes anuncio: a paz de Deus esteja em seus corações. Vocês estão perdoados de todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus eterno é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Eterno não nos castiga como merecemos, nem paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como o céu está muito acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. E misericórdia. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo para este 25º domingo após Pentecostes, Salmo 90, do versículo 1 até o versículo 12. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente, no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examina os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amado e eterno Pai Celestial,
te louvamos de todo o nosso coração por todos os bens, os dons que tu nos concedes, pelo dom da vida, por nos preservar a vida, pelo dom da tua palavra, especialmente porque em tua palavra tu nos desses o maior e o mais valioso tesouro, que é a nossa salvação por meio da morte e ressurreição do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, dá-nos forças, renova a nossa vontade, para que sejamos servos bons e fiéis a levar a tua palavra àqueles que ainda permanecem na escuridão do pecado. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo é um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. A comunidade pode sentar. Santa Bíblia, meu tesouro deve ser, és verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, de onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem um Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando o teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei, e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e de todos os que seguem costumes pagãos. Castigarei também todos os que me adoram como os pagãos adoram.
os seus deuses e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia, haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram na cidade baixa, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia, eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos, os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uvas, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados atacando cidades, cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. Obrigado, Sônia. Essas são as palavras do Antigo Testamento. O texto da Epístola também fala a respeito dos últimos dias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. 1 Tessalonicenses 5, 1 até 11. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso, não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Epístola. Convido agora a congregação, a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Evangelho, que é a base também para a nossa meditação nesta noite, conforme o evangelista Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Mateus 25, 14 a 30, o evangelista Mateus escreve assim: Jesus continuou: O céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados dispostos para tomarem conta da sua propriedade. Lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200.
Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez uma série de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas, veja que são mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso colocou você para negociar comigo. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso colocou você para negociar comigo. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Depois virou-se para os... Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mal preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colhe onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado meu dinheiro no banco e quando eu voltasse, receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro que ele não tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais e assim terá mais ainda. Mas quem não tem até o pouco terá, e quem será tirado dele? E joguem fora nesse ladrão e empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Essas são as palavras do Evangelho. Nós vamos agora fazer a nossa confissão de fé do apóstolo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Prepara sua mensagem. Sentar, cantar. Mãos ao trabalho, jovens, na vinha do Senhor, enquanto ainda tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia quem vindo à noite, não há mais lidar. Mãos ao trabalho, servas, sem nunca esmorecer. Tendo Jesus ao lado, fácil é vencer. Vamos, irmãs, servindo, a Deus nos consagrar. Eia quem vindo à noite, não há mais lidar.
Mãos ao trabalho, servos, obreiros de Jesus, e de que é tempo agora de servir na luz, e de o vigor da vida a Cristo devotar. Eia quem vinda a noite não há mais lidar. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega o fim. Quando tocar no juízo o anjo seu clarim, vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia quem vinda a noite, vamos descansar. Que a graça e a paz da parte de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do seu Santo Espírito abençoe o meditar da sua santa palavra em nossos corações. Amém. A comunidade pode sentar. Amados irmãos e irmãs do Salvador Jesus, imaginem vocês se o nosso governador recebesse uma grande verba para ser aplicado, já destinado para saúde, educação, enfim, e passado o seu período de gestão, no final ele chegasse para o governo federal e dissesse: aqui está de volta o dinheiro que nos foi enviado. Eu sei que o ministro da Educação, o ministro da Saúde são pessoas duras, que cobram muito a respeito do trabalho, do dinheiro que é investido. Por isso, eu deixei guardadinho o dinheiro e agora estou devolvendo. Obviamente que haveriam críticas e mais críticas por todos os lados. E os gestores que concederam, que enviaram essa verba, com certeza chamariam o governador de incompetente, de mau administrador, enfim, uma situação que seria bastante complicada. O texto do Evangelho de hoje, Jesus continua nos avisando a respeito do fim dos tempos, e ele fala mais ou menos a mesma coisa nesta parábola. Porém, nessa parábola o patrão não é um político, porém é sim o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o patrão. Foi ele que foi viajar, ou seja, quando ele ressuscitou, depois ele subiu aos céus. Ele está nos céus, ele ainda está nessa sua viagem. E ele concedeu a nós, seus servos e servas, a nós, filhos de Deus, cristãos, ele nos concedeu esta função de sermos seus administradores, seus investidores, até o dia em que ele retornará, exatamente no dia do juízo final. Esse será o dia, como na parábola, o patrão voltou para que os seus empregados prestassem conta. Essa parábola é bastante conhecida, né? O patrão vai viajar, vai se ausentar, chama seus empregados e concede uma parte de dinheiro a cada um conforme, as suas habilidades. E aí ele dá alguns valores. Tentei fazer um cálculo mais ou menos do que era esse valor no tempo de Jesus, e se nós formos basear esses valores em uma diária hoje de R$100, acho que a diária está mais de R$100, mas vamos dizer R$100 hoje.
Vamos dizer que não é tão pouco dinheiro. O primeiro teria recebido em torno de 3 milhões de reais para administrar. O segundo teria recebido em torno de 1.200.000 e o terceiro ainda em torno de 600 mil reais. Valores aproximados, obviamente, né, com a nossa realidade. E este dinheiro, o patrão deu. Nós não temos nenhuma ordem, né? Olha, vocês vão lá, vão comprar gado, ou vocês vão fazer uma plantação. Não, ele deu para eles administrarem. E aí, quando ele retorna, então, os seus empregados prestar contas para ele, os 2 primeiros, né, o que recebeu bastante dinheiro, o que recebeu um bom tanto também. Então chegam e mostram que eles negociaram e conseguiram dobrar o valor que eles receberam. Foram elogiados e ganharam mais dinheiro ainda para administrarem, para trabalhar. Já o terceiro, ele vem com a desculpa boba. Empregado negligente, empregado preguiçoso. Ele quer colocar a culpa no próprio patrão por causa da sua negligência. Ele diz: olha, o senhor é um cara muito malvado. O senhor colhe onde não semeou. Por isso eu fiquei com medo e guardei o dinheiro, enterrei lá, tá seguro, olha, tá aqui. E aí o patrão então diz que se essa desculpa que ele arrumou, querendo jogar a culpa no patrão, se isso realmente fosse verdade, ele deveria pelo menos ter colocado no banco o dinheiro para que rendesse juros, para que o patrão pudesse, né, ter um pouco de ganho no seu retorno. Enquanto os empregados fiéis, competentes, ganharam ainda mais a confiança do seu patrão, foram festejar com seu patrão, aquele empregado mau, preguiçoso, negligente, foi jogado fora na escuridão, onde ele ficou sofrendo. Essa história é uma reflexão que Jesus traz para nós, de como nós cristãos estamos empregando, cuidando e as graças que Ele nos concedeu, as bênçãos que Ele nos concedeu e tem nos concedido, enquanto nós estamos aqui no mundo como seus servos. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo do arrependimento, o tempo de permitir que o Espírito Santo nos transforme em bons administradores, em servos bons e fiéis. E Deus nos concede dons, bens, talentos. Como nós temos agido, como nós temos administrado tudo isso. Jesus Cristo vai voltar um dia. Nós não sabemos quando, ninguém sabe quando, mas Ele virá. E quando Ele vier novamente, nós teremos que prestar contas da nossa administração. E aí a pergunta: quando Jesus voltar, que tipo de servo Ele encontrará em nós? Em mim, em cada um de vocês. Ele encontrará um servo ou uma serva bom e fiel e preguiçoso. Servos bons e fiéis, obviamente, é o que Jesus espera encontrar, é o que Ele espera que nós sejamos enquanto estamos aqui no mundo. Desde o nosso batismo, Ele nos chamou para sermos seus servos. No batismo, Ele nos deu a sua graça, nos deu dons espirituais importantes, a fé salvadora, perdão dos pecados, livramento da morte eterna, do poder, do pecado e do diabo. Tudo isso Ele nos concedeu lá no nosso batismo. E Ele continua nos concedendo muitos outros dons ainda. Dons materiais, o nosso pão de cada dia, o teto sobre a nossa cabeça, condições para nós termos uma vida digna aqui no mundo. Deus continua nos dando saúde, trabalho, também dons de serviço. E todos os dons de serviço são importantes, não há dons melhores que outros. Por exemplo, dons de ensinar, cantar, consolar, aconselhar, evangelizar, liderar. Enfim, todos esses dons, sejam materiais, sejam dons de serviço e os dons espirituais, Deus continua nos concedendo. Deus continua nos entregando.
nos confiando para sermos bons administradores. E é claro que todos os cristãos receberam um presente ainda muito maior do que riquezas materiais, do que dons e habilidades. Nós recebemos o maior e mais valioso presente que nos foi confiado, que é a salvação em Jesus Cristo. Este é o grande tesouro que nós recebemos, que nós devemos administrar de uma forma muito sábia, para que não apenas nós individualmente sejamos abençoados por isso, mas para que outras pessoas também possam, através de nós, receber este maravilhoso presente do dom da salvação. Então é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos servos bons e fiéis na administração de toda a nossa vida, de tudo aquilo que Ele nos concede, dons, bens materiais, o nosso tempo e principalmente o Evangelho, que é o poder salvador do nosso Deus. Ah, mas eu sou tão fraco e imperfeito. Foi um fraco e imperfeito que Deus escolheu para ser seu servo, a mim e a cada um de vocês. E nós precisamos ler a Bíblia e enxergar também desta forma. Quantas pessoas pecadoras foram, sim, instrumentos de Deus neste mundo. O grande rei Davi, adúltero. O apóstolo Paulo, perseguidor de cristãos. Tantos outros exemplos que nós podemos ver de pessoas pecadoras como nós, mas que foram instrumentos de Deus, foram bons administradores do tesouro que receberam de Deus. Na história do cristianismo, pelos séculos, Deus tem salvado pessoas chamadas para serem seus servos e servas, com os seus pecados, com os seus defeitos, com as suas falhas e limitações. Foi a eles, foi a nós, seres humanos, que Deus concedeu esta graça da administração do seu Santo Evangelho. Enfim, que tipo de servos Deus, ou melhor, Jesus encontrará quando Ele voltar? Servos bons e fiéis ou servos maus e preguiçosos? Jesus, Ele espera que cada cristão seja um servo bom, um servo fiel. Porém, quando nós examinamos a nossa vida com muita sinceridade, nós vamos ver que nós temos deixado a desejar. Nós temos recebido este presente de Deus e muitas vezes temos enterrado ou deixado lá no fundo do armário. Temos sido maus administradores, por mais que nós queiramos nos convencer do contrário, a palavra de Deus fala e mostra a verdade para nós. Por exemplo, no Antigo Testamento, em Isaías 64:6, Deus diz Deus diz através do profeta: todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. E, através do evangelista Lucas, nós lemos Jesus falando: assim deve ser com vocês, depois de fazerem tudo, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Quantas vezes nós, quando muito, fazemos o mínimo do nosso dever de cristão e achamos que isso está muito bem, quando a palavra de Deus nos orienta a fazermos sempre o máximo e ainda mais, não para alcançarmos a glória ou alcançarmos a graça divina, mas por causa do amor que Ele já nos deu. Quantas vezes nós queremos apenas cumprir tabela, vou para a igreja de vez em quando, dou a minha oferta, está ótimo. Será que está ótimo? Será que isso não é esconder o tesouro lá no fundo da gaveta, no fundo do armário? Deus, Ele quer e Ele espera muito mais de nós. Por exemplo, como
Estamos pelo primeiro mandamento, confiar em Deus acima de todas as coisas e colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro lugar é prioridade. Prioridade. Quando Deus é prioridade, os bancos da igreja não ficam vazios. Quando Deus é prioridade, a nossa vida ganha um outro sentido. Vamos olhar para o terceiro mandamento. Valorizar a palavra de Deus nas nossas devoções diárias, nos cultos, estudos bíblicos, reuniões de departamentos. O oitavo mandamento. O oitavo mandamento tem sofrido, né? E como eu acho que talvez seja o pecado que nós preferimos, né? Apontamos o pecado dos outros, já quando nós apontamos, nós já estamos pecando contra o oitavo mandamento, né? Falando mal da pessoa, indo contra a sua própria honra. Mágoa, rancor. Muitas vezes nós alimentamos isso em nosso coração. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer o contrário, perdoar, esquecer. Quando nós somos abençoados materialmente, nós lembramos primeiro de Deus e servir a Deus e ao seu reino, também com os nossos bens materiais, ou nós pensamos apenas em nós mesmos? Os nossos dons, quem já se preocupou em descobrir, entre aspas, né, e procurar entender qual o dom que você tem para usar e servir da melhor forma ao nosso Deus, servindo próximo e servindo também na nossa comunidade? Como está o nosso testemunho de fé? O nosso testemunho lá no dia a dia. Quantas pessoas já conheceram a Jesus Cristo como verdadeiro Salvador através da nossa vida, do nosso modo de falar, do nosso modo de agir? Nós estamos sendo testemunhas vivas de Cristo no nosso dia a dia. E ainda por fim, as pessoas que convivem conosco, elas sabem que nós somos realmente cristãos? As nossas atitudes levam as pessoas a quererem, a terem vontade de conhecer esse Jesus que nós cremos? Enfim, queridos irmãos e irmãs, são tantas coisas que nós poderíamos apontar. Essa pequena lista aqui que eu fiz, nós podemos ver o quanto nós estamos distantes daquilo que o nosso Deus espera de nós como seus administradores. Eu falo primeiro por mim, eu preciso primeiro pregar para mim. Quantas vezes temos sido servos maus e preguiçosos? Enfim, alguém pode pensar, mas pastor, eu sou cristão, eu fui batizado desde pequeno, eu tenho servido a Deus, procurado viver uma vida de acordo com a palavra do nosso Deus, ou desde o momento em que eu ouvi a palavra, o Espírito Santo me transformou em filho ou em filha de Deus, eu tenho buscado viver, servido a Deus e a igreja, ao próximo. Isso não conta nada? Não conta. Que bom se nós podemos abrir a nossa boca e falar isso. É porque o Espírito Santo tem agido através da fé, e esta fé tem frutificado em nossas vidas. É isso que nós esperamos quando nós plantamos uma árvore frutífera no nosso quintal. Nós esperamos que ela dê frutas. E quando a laranjeira se enche de laranja, nós não vamos lá aplaudir a laranjeira. Que bom! Quando o cristão vive a vida de cristão, é graças ao Espírito Santo que age nele. Que Jesus mesmo diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Viver a vida cristã é nada mais do que fruto da fé. É uma alegria também para o cristão poder servir ao seu Deus. Não é motivo de orgulho, mas é motivo de alegria. Poder dedicar a vida àquele que nos deu a vida, não só a vida física, mas principalmente a vida eterna. Servos bons e fiéis ou servos preguiçosos? Quem Jesus vai encontrar quando ele voltar? Jesus quer servos bons e fiéis. Ele entregou a própria vida, morreu e ressuscitou para nos dar a salvação, enviou o
Espírito Santo para que ele nos transformasse, nos desse uma nova vida e uma nova vontade, a vontade de sermos bons administradores, bons servos do nosso Deus. É claro que o diabo quer nos encher do orgulho, o diabo quer também nos encher de frieza, quer nos fazer servos maus e preguiçosos. Nós, pelo nosso esforço, nós não podemos nada. O que nós podemos é permitir que o Espírito Santo haja nas nossas vidas. Quando nós temos vontade de servir a Deus, é porque o Espírito Santo já está agindo. É permitir isso, é permitir que Deus nos mova. Por isso, nós podemos e devemos diariamente confessar todos esses pecados que nos arrastam a nos tornarmos servos maus e preguiçosos, buscar em Deus o perdão e a força para nos tornarmos servos bons e fiéis. A força que vem de Cristo, que nos dá liberdade, alegria e ânimo para a vida cristã, não é a nossa força de vontade e o pensamento positivo, é a força que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos transforma em servos bons e fiéis. E nós já temos tudo o que nós precisamos. Nós temos a palavra do nosso Deus, a salvação que Cristo conquistou por nós, a certeza de que um dia nós estaremos na vida eterna. Tudo isso é combustível mais do que suficiente para estarmos animados, para servirmos ao nosso Deus como Ele espera de nós. Amados irmãos e irmãs, que o nosso bom Deus nos torne diariamente servos e servas, bons e fiéis. Servo que confia no seu Salvador Jesus Cristo, que entrega a sua vida a Ele, que vive a sua vida na prática diária do amor, lá onde Ele nos colocou, e que olha para o seu Senhor Jesus como aquele que foi o exemplo de um servo bom e fiel com a obra da salvação. Que Deus nos permaneça e nos fortaleça para que estejamos sempre fiéis, firmes, servindo ao nosso Deus com alegria, com tudo o que nós somos e o que nós temos, por causa do seu amor e da sua salvação. Que o grande amor do nosso Pai Celestial, que nos transformou de seus inimigos em seus filhos amados e queridos, guarde o nosso coração e a nossa mente na fé verdadeira para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. A comunidade pode se sentar. Neste momento nós temos a oportunidade de também trazer as nossas ofertas à casa do nosso Deus em gratidão e também para que a sua palavra continue sendo levada a todas as pessoas. Enquanto nós ofertamos, nós vamos cantar o hino Exultantes Te Adoramos.
instantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e terra, rendemos louvor e gratidão a Ti, pois de geração em geração tem sido nosso refúgio e eternamente és nosso Deus. Diante da Tua eternidade e nos poucos dias da nossa vida, somos como uma flor que em pouco tempo murcha e seca. 1000 anos aos Teus olhos são como a noite de ontem que já passou. Louvor e glórias rendemos ao Teu nome, pois diariamente nos sustentas providenciando trabalho, alimento, casa e lazer. Também, Senhor, queremos Te louvar porque nesta semana concedesses a nossa irmã Elna Peters mais um ano de vida, por tê-la protegido, abençoado e amparado. E também, Senhor, entregamos ela nas Tuas mãos para que continues cuidando da sua vida física, também cuidando da sua fé, para que ela continue e permaneça firme até o fim. Tudo que temos, Senhor, nos foi concedido por Tua bondade e nada merecemos de Ti. Dá-nos um coração sábio para administrarmos bem os poucos dias da nossa vida. Senhor Jesus, vieste ao mundo para investir em nós a Tua vida e o Teu amor e nos constituir Teus servos. Lembra-nos de que voltarás em breve. Guarda-nos na luz divina e prepara-nos para o dia do Senhor. Ajuda-nos a exercer nossa tarefa com fidelidade. Dá-nos fé e coragem para suportar as tribulações, para também animarmos uns aos outros. Ó Santo Espírito, o mundo nos angustia e rouba a nossa paz. Firma-nos na certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E enquanto aguardamos o fim dos tempos, lembra-nos de que nos concedeste talentos que devem ser investidos no serviço do Senhor. Liberta-nos do medo de agir e testemunhar como filhos de Deus. E impeça o diabo de nos incitar a esconder os talentos que nos concedeste. Permite-nos também a liberdade de espalhar o Evangelho para o mundo. Para isso, ajuda-nos a ofertar o melhor da nossa vida. Santíssimo Senhor, que o Teu olhar de bondade e amor esteja sobre quem passa por sofrimentos e privações, sobre quem sente a dor do luto, sobre aqueles que não têm alimento nem moradia.
Envia ajuda, consolo e sustento para cada um deles. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, firmes na esperança de que em breve viver com Ele na sua glória. Amém. O Salvador Jesus convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Por isso nós oramos. Senhor nosso Deus, a Ti agradecemos e rendemos louvores. Deste-nos acesso à vida eterna em Teu Filho Jesus Cristo, que demonstrou ao mundo a força do Seu amor, chamando pecadores para si e oferecendo o Seu corpo e sangue por sacrifício na cruz. Graças e louvor a Ti rendemos. Através de Tua palavra e na comunhão da Tua ceia, nos concedes o livramento de todos os nossos pecados. Graças e louvor a Ti rendemos. Tu nos dás unidade e paz e nos unes numa só igreja cristã, a comunhão dos santos. Alegres nesta fé, corajosos pela esperança e decididos para o amor, nós Te agradecemos e adoramos juntamente com todos os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhante também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. A comunidade pode sentar. Chamamos bem-vindos à ceia do Senhor, nossos irmãos e irmãs comungantes. Nós podemos ir todos numa vez só, somos poucos hoje. Nosso Senhor Jesus convida, como nós lembramos antes, vinde a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Vinde, pois tudo está preparado. Exaltado pra sempre exaltado.
Ó Senhor, Deus Pai, agradecemos-te por nos teres enviado teu Filho, nosso alimento celestial. Ó Senhor, Deus Filho, agradecemos pelo teu santo sacrifício em favor de nós, pecadores. Ó Deus Espírito Santo, conserva-nos nesta comunhão e estende o reino da graça sobre todos os povos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Comunidade pode sentar. Muito boa noite a todos. Deixa eu mandar um abraço para quem nos acompanhou de casa. Marcelo, a Miriam Dezevec, a Irena Olsen. O Marcelo mandou um abraço. Rosane Schelling, lá de Pelotas. Claudete Koch Jung, minha mãe do coração, lá do interior do Rio Grande do Sul, também do litoral. Carlos e a Marilene nos acompanhando. Não puderam vir, eles estavam programados, mas não conseguiram vir no culto hoje. Vanderleia Schroeder, também de Pelotas. A Adelita, minha sogra. A Raquel Matos, também de Pelotas. Thaís e Porto, também de lá. Meu tio Walter, minha tia Lindaura Velten, lá do Mato Grosso. Quem mais? Terezinha, lá de Pelotas também. Neuzira Nimer, Dona Maria Luísa Lemes, de Pelotas. Quem mais? Seu Lindolfo Nimer, lá de Rondônia. Tia Nicole, a tia Ana. Boa noite, aqueles que nos acompanharam. Aqueles que vão depois de assistir gravado esse culto também, que Deus abençoe todos vocês. Nesta quarta-feira nós teremos o nosso último estudo bíblico aqui da nossa comunidade, fechando esse ano. Aguardamos propostas de casas para fazermos estudo bíblico, né? Deixa eu lembrar algumas coisas. Semana que vem tem assembleia, já que a nossa presidente e o nosso vice-presidente também não... nenhum dos dois pode estar aqui presente. Eu vou fazer a leitura da ordem do dia, né, edital de convocação. Eu, Marilene Eurich Todesco, presidente desta comunidade, venho através deste convocar todos os membros votantes da comunidade evangélica luterana São Marcos para a sua Assembleia Geral Ordinária. A Assembleia será realizada de forma presencial no dia 26 de novembro, após o culto público. Segue a ordem do dia, saudação e abertura. Relatório pastoral e movimentação de membros, relatório financeiro, aí o assunto de obras da reforma do nosso templo, depois eleição da nova diretoria, leitura e aprovação da ata e o encerramento. Então todos os membros votantes, lembrando só aqueles confirmados a partir de 18 anos, não são convidados, são convocados para a nossa assembleia. E uma assembleia muito importante, falando de servir a Deus com os talentos, né? Deus nos chama. Nós temos aí uma eleição da diretoria pela frente, né, para os próximos 2 anos. Algumas pessoas eu já conversei, já demonstraram, pelo menos que estão pensando no assunto, né? Eu acredito sim que Deus vai nos abençoar com uma diretoria para que a gente possa continuar o nosso trabalho. E uma questão que a gente precisa trabalhar muito para mudar na cultura das pessoas, que as pessoas acham que a diretoria é quem faz as coisas na igreja. Não é. A diretoria apenas administra, né, a congregação. Mas, né, quem trabalha para o povo de Deus é quem é povo de Deus. Quem trabalha para a igreja é quem é povo de Deus, né? Então, às vezes as pessoas não querem assumir cargo na diretoria porque já tem essa cultura. Não, a diretoria que vai fazer todas as coisas. E não é isso, né? Todos nós fazemos parte da mesma comunidade e temos as nossas responsabilidades também, né, pelo trabalho, não só para manter o trabalho, mas para que a partir dessa comunidade a gente possa levar a palavra de Deus a outras pessoas, né? Então no próximo sábado, ou melhor, no próximo domingo, né, o próximo domingo, nossa assembleia. E também vamos tratar, né, da troca de piso que nós temos que fazer, também outras reformas aí na congregação. Certo, gente?
Eu desejo a todos uma abençoada noite de descanso, um abençoado domingo também, uma abençoada semana, e vamos continuar nos colocando à disposição do Reino de Deus ao serviço com os talentos que Ele nos deu. Cumprimento vocês aqui na saída. Boa noite a todos. O meu Deus, eu te exaltarei e te louvarei, porque vendo as tuas maravilhas, percebo que só tu és rei. Os fortes não mais molestarão a quem estendes a tua mão. Os opressores de joelhos cairão e só a ti, meu Deus, temerão. Porque o Senhor estendeu a sua mão nos dias de angústia e desespero e disse: filho meu, vem a mim, pois meu juízo é verdadeiro. Porque o Senhor estendeu a sua mão nos dias de angústia e desespero e disse: filho meu, vem a mim, pois meu juízo é verdadeiro.